Tudo começou em uma manhã cinzenta do quartel da Polícia Militar de São Paulo, quando o capitão Rodrigo Mendes recebeu uma ligação que mudaria sua carreira para sempre. Do outro lado da linha, a voz tensa do comandante-geral era clara. Mendes, precisamos conversar sobre o Thor. Houve outro incidente. O capitão sentiu o estômago apertar. Thor era um pastor alemão de pelagem escura, olhos penetrantes cor de âmbar e uma reputação que o precedia em cada operação. Com apenas 3 anos de idade, ele já havia participado de dezenas de missões de alto risco, salvado vidas em situações impossíveis e se tornado uma lenda entre os policiais. Mas, nos últimos meses, algo havia mudado. Thor começou a demonstrar comportamentos que preocupavam seus superiores. Rosnados inesperados, recusa em obedecer comandos simples e, na semana anterior, um episódio em que avançou agressivamente contra um suspeito já rendido. A pressão vinha de todos os lados. Grupos de direitos animais pediam sua aposentadoria imediata, enquanto alguns oficiais mais conservadores sugeriam medidas mais drásticas. Ele está se tornando perigoso, diziam. Um cão imprevisível é uma ameaça para todos. Rodrigo sabia que a decisão final estava próxima. Ou Thor seria retirado de serviço e possivelmente sacrificado, ou encontrariam uma maneira de provar que ainda havia esperança para aquele animal extraordinário. Naquela tarde, Rodrigo caminhou até o canil nos fundos do quartel, onde Thor permanecia isolado dos demais cães. O espaço era limpo, mas frio, com paredes de concreto que ecoavam cada movimento. Quando se aproximou, o pastor alemão levantou a cabeça lentamente, seus olhos dourados fixando-se no capitão com uma intensidade perturbadora. Não havia agressividade naquele olhar, mas sim algo mais profundo, algo que Rodrigo não conseguia decifrar completamente. Era como se Thor carregasse um peso invisível, uma dor que não podia expressar em latidos ou uivos. "E aí, parceiro?", murmurou Rodrigo, abrindo a porta da cela com cuidado. "O que está acontecendo com você?" Thor não se moveu. Permaneceu sentado, observando cada gesto do capitão com atenção meticulosa. Nos velhos tempos, ele teria corrido para cumprimentá-lo, a cauda balançando em reconhecimento. Agora, havia apenas silêncio e distância. Rodrigo sabia que cães policiais eram treinados para serem ferramentas precisas, máquinas de eficiência e obediência. Mas Thor sempre fora diferente. Desde filhote, demonstrava uma inteligência que ia além do treinamento convencional. Ele não apenas seguia ordens, ele parecia compreendê-las, avaliá-las, até mesmo questioná-las quando necessário. Essa característica o tornara excepcional em campo, mas também imprevisível. O capitão sentou-se no chão frio, mantendo distância respeitosa. "Você sente falta das ruas?", perguntou, sabendo que não haveria resposta verbal, mas encontrando conforto na conversa. "Eu também sinto sua falta lá fora. Éramos uma boa dupla." Thor inclinou a cabeça levemente, como se processasse as palavras. Seus músculos relaxaram uma fração, mas ele permaneceu alerta, sempre vigilante. Era essa hipervigilância que preocupava os superiores, essa incapacidade de desligar o modo de combate mesmo em momentos de descanso. Rodrigo suspirou fundo. Ele tinha 42 anos, 2 décadas de experiência nas forças policiais e já havia visto de tudo: tiroteios, resgates dramáticos, perdas devastadoras. Mas a possibilidade de perder Thor de forma tão injusta o dilacerava por dentro. Esse não era apenas um cão de trabalho, era um companheiro, um irmão de batalha que havia salvado sua vida mais de uma vez. "Vou encontrar uma solução", prometeu Rodrigo, levantando-se lentamente. "Não vou desistir de você." Quando saiu do canil, o peso da responsabilidade era esmagador. Ele tinha apenas 1 semana para provar que Thor ainda merecia uma chance, antes que a decisão final fosse tomada pelos escalões superiores. 3 dias depois, a oportunidade surgiu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Era uma tarde quente de verão na periferia sul de São Paulo, no bairro de Capão Redondo, quando um chamado de emergência sacudiu o quartel.
Uma criança havia desaparecido em uma área de construção abandonada, um labirinto perigoso de prédios inacabados, entulho e estruturas instáveis. O menino tinha apenas 7 anos e era cego de nascença. Seu nome era Miguel Santos, filho de uma mãe solo que trabalhava como faxineira em 3 empregos diferentes para sustentar a família. Segundo testemunhas, Miguel estava brincando perto de casa quando simplesmente sumiu, provavelmente atraído por algum som ou curiosidade infantil. As equipes de busca foram mobilizadas imediatamente, mas o terreno era vasto e traiçoeiro. Havia buracos profundos escondidos sob vegetação rasteira, escadas sem proteção levando a andares superiores instáveis e pilhas de ferro enferrujado por toda a parte. A cada minuto que passava, o risco aumentava exponencialmente. A mãe de Miguel, Clarice Santos, estava destroçada. Ela segurava uma pequena camisa colorida do filho, lágrimas descendo silenciosamente por seu rosto, enquanto implorava aos policiais. Ele não enxerga, ele deve estar apavorado. Por favor, encontrem meu menino. Rodrigo observava a cena com o coração apertado. Ele sabia que precisavam de ajuda especializada, de um rastreador experiente capaz de navegar aquele caos urbano. E havia apenas um candidato verdadeiramente qualificado para essa missão. Quando Rodrigo sugeriu usar Thor na operação, a reação foi imediata e hostil. "Você está louco?" rebateu o tenente Cardoso, um homem robusto de 50 anos com o rosto avermelhado pela indignação. "Aquele animal está sob investigação. Se algo der errado, sua carreira acaba, Mendes, e a minha junto." Mas o capitão não recuou. "Thor é nossa melhor chance de encontrar esse garoto vivo", argumentou com firmeza. "Ele tem mais horas de campo do que qualquer outro cão disponível, conhece esse tipo de terreno. E eu assumo total responsabilidade pelo que acontecer." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Finalmente, o comandante da operação, um major de cabelos grisalhos chamado Oliveira, deu um passo à frente. "Você tem 1 hora", disse ele, sua voz grave e definitiva. "Se não houver progresso nesse tempo, eu mesmo vou buscar esse cão de volta e você vai responder por insubordinação. Está claro?" Rodrigo assentiu, sentindo adrenalina e determinação percorrerem suas veias. "Claramente, senhor." 20 minutos depois, ele estava de volta ao canil, abrindo a porta da cela de Thor com mãos firmes apesar da ansiedade. O pastor alemão ergueu-se imediatamente, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Seus olhos dourados brilhavam com uma intensidade renovada, as orelhas eretas capturando cada som ao redor. "Hoje é o dia, parceiro", disse Rodrigo, prendendo a guia especial no colar de Thor. "Temos um garoto perdido lá fora, um menino pequeno, sozinho e assustado. Ele precisa de você." Por um instante fugaz, algo mudou na expressão de Thor. Sua postura relaxou minimamente, como se compreendesse a gravidade da situação. Quando Rodrigo começou a caminhar, o cão o seguiu sem resistência, seus passos firmes e confiantes. No caminho até a viatura, outros policiais observavam com ceticismo mal disfarçado. Comentários sussurrados flutuavam pelo ar. "Estão deixando aquele cão perigoso voltar às ruas? Mendes está apostando sua carreira em um animal instável. Se algo der errado, vai sobrar para todos nós." Mas Rodrigo bloqueou tudo isso, concentrando-se apenas na missão à frente. Quando chegaram ao local da busca, o caos era palpável. Dezenas de policiais, bombeiros e voluntários vasculhavam os escombros, gritando o nome de Miguel na esperança de obter resposta. A mãe do garoto estava sendo consolada por assistentes sociais, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Rodrigo conduziu Thor até o ponto onde Miguel havia sido visto pela última vez, perto de uma cerca derrubada que dava acesso à área de construção. Ele ofereceu ao cão uma pequena peça de roupa que a mãe havia trazido, permitindo que Thor captasse o cheiro único do menino. Thor farejou o tecido com concentração intensa, suas narinas trabalhando rapidamente para processar as informações olfativas. Então, sem aviso, ele puxou a guia com força surpreendente e começou a correr em direção aos escombros. "Thor, devagar!"
ordenou Rodrigo, mas o cão estava completamente focado, seguindo um rastro invisível aos olhos humanos. Eles atravessaram pilhas de tijolos quebrados, desviaram de vergalhões expostos e subiram por uma rampa precária que levava ao segundo andar de um prédio inacabado. O coração de Rodrigo martelava no peito enquanto tentava acompanhar o ritmo implacável do pastor alemão. A estrutura ao redor era aterrorizante, paredes sem reboco, buracos no chão onde deveriam estar escadas, janelas abertas dando paraquedas fatais. Qualquer passo em falso poderia significar desastre. E em algum lugar naquele labirinto urbano, um menino de 7 anos esperava por salvação. Thor parou abruptamente no topo de uma escada quebrada, suas orelhas girando para captar sons distantes. Ele latiu uma vez, curto e agudo, depois começou a descer por um caminho lateral que Rodrigo não havia percebido inicialmente. "Equipe de busca, aqui é Mendes", falou no rádio, sua voz entrecortada pelo esforço físico. "Estou seguindo o cão pelo setor leste, segundo andar. Parece que ele captou algo." A resposta veio cheia de estática. "Recebido, Mendes. Cuidado com estruturas instáveis. Já perdemos contato visual com você." Rodrigo não teve tempo de responder. Thor havia acelerado novamente, puxando com tanta determinação que a guia arrancava a pele das mãos do capitão. Eles entraram em um corredor estreito, onde a luz do dia mal penetrava, criando sombras sinistras nas paredes nuas. O cheiro de mofo e concreto úmido dominava o ar. De repente, Thor parou completamente. Seus músculos ficaram tensos, o focinho apontando para um canto escuro onde escombros haviam caído, formando uma pequena cavidade. E então, Rodrigo ouviu um choro fraco, quase inaudível, vindo de dentro daquele buraco. "Miguel?" chamou ele, a voz carregada de esperança urgente. "Miguel, você está aí?" Por um momento, houve apenas silêncio. Depois, uma voz infantil, trêmula e assustada, respondeu. "Eu estou com medo. Está escuro. Eu não consigo ver." O alívio inundou Rodrigo como uma onda quente. "Tá tudo bem, campeão. Meu nome é Rodrigo e eu sou policial. Vim te buscar. Você está machucado?" A voz do menino era tão pequena que mal se distinguia dos outros ruídos ao redor. "Meu pé está preso e tem algo aqui comigo, algo que respira." O coração de Rodrigo disparou. Havia outro animal ali dentro? Alguma criatura selvagem que poderia atacar a criança? Ele acionou a lanterna tática e iluminou a abertura entre os escombros. O que viu o deixou sem ar. Miguel estava encolhido no fundo da cavidade, seu pequeno corpo coberto de poeira e pequenos arranhões. Uma viga havia caído de forma diagonal, prendendo seu tornozelo esquerdo, sem causar ferimentos graves, mas impedindo qualquer movimento. E ao lado dele, protegendo-o com o próprio corpo, estava um gato vira-lata laranja, magro e arranhado, mas com olhos alertas fixos na entrada. O animal devia ter caído ali junto com os destroços e, por algum instinto inexplicável, havia permanecido ao lado do menino cego, oferecendo calor e companhia na escuridão aterradora. "Não se preocupe com ele", tranquilizou Rodrigo, sua voz mais suave agora. "É só um gatinho, ele estava te fazendo companhia." Thor, ao lado do capitão, observava a cena com intensidade impressionante. Não havia agressividade em sua postura, apenas foco absoluto. Quando Rodrigo começou a remover cuidadosamente os escombros menores para criar um acesso, o pastor alemão permaneceu imóvel, como uma estátua vigilante. "Qual é o seu nome completo, campeão?" perguntou Rodrigo enquanto trabalhava, tentando manter o menino calmo através da conversa. "Miguel Henrique Santos", respondeu o garoto, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza. "Eu tenho 7 anos. Minha mãe está brava comigo?" A pergunta partiu o coração de Rodrigo. "Não, ela não está brava. Ela está preocupada e quer muito te ver de novo. Você é muito corajoso, sabia? Ficou aqui esperando ajuda sem entrar em pânico."
Trabalhando com cuidado meticuloso, Rodrigo conseguiu criar uma abertura suficiente para alcançar o interior da cavidade. Mas quando tentou mover a viga que prendia o tornozelo de Miguel, ela não cedeu. Era mais pesada do que parecia e estava presa em ambas as extremidades por outros destroços. "Vou precisar de reforços", murmurou ele, pegando o rádio. Mas antes que pudesse falar, Thor deu um passo à frente. O cão olhou diretamente para Rodrigo, depois para a abertura, e então fez algo extraordinário. Ele se deitou no chão e começou a se arrastar para dentro da cavidade, seu corpo forte e ágil deslizando pelo espaço apertado com surpreendente facilidade. "Thor, não!", começou Rodrigo, mas o cão já havia entrado completamente. Miguel, sentindo o movimento e o som das patas se aproximando, encolheu-se instintivamente. "O que é isso?", perguntou ele, a voz subindo em pânico. "É um monstro!" "Não, não é um monstro", disse Rodrigo rapidamente, mantendo a voz calma apesar da própria ansiedade. "É Thor, meu parceiro. Ele é um cão policial muito especial. Ele não vai te machucar, prometo." Agora vocês estão acompanhando uma história incrível de coragem e conexão, não estão? Se você está gostando deste relato, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. E deixe nos comentários: você já conheceu algum animal que te surpreendeu com sua inteligência? Adoro ler suas experiências. Vamos continuar, porque o que acontece a seguir vai tocar seu coração de uma forma que você não espera. Dentro da cavidade, Thor moveu-se com delicadeza impressionante. Seus movimentos eram calculados, cuidadosos, completamente diferentes do comportamento agressivo que havia preocupado seus superiores. Ele se aproximou de Miguel lentamente, permitindo que o menino cego sentisse sua presença através do som e do deslocamento do ar. "Ele está perto de mim?", perguntou Miguel, sua mão pequena estendendo-se hesitantemente no escuro. A resposta veio na forma de um focinho úmido, tocando gentilmente seus dedos. O menino sobressaltou-se inicialmente, mas então, com a coragem natural das crianças, começou a tatear o rosto de Thor. Seus dedos exploraram as orelhas macias, o focinho comprido, a textura áspera da pelagem. "Ele é grande", observou Miguel, e pela primeira vez desde que fora encontrado, um leve sorriso tocou seus lábios. "E quentinho!" Thor permaneceu completamente imóvel durante a exploração, como se compreendesse perfeitamente a fragilidade da situação. Seus olhos dourados não deixavam de observar o menino com uma intensidade protetora que Rodrigo reconheceu instantaneamente. Era o mesmo olhar que Thor tinha durante missões de resgate, quando vidas humanas dependiam de sua precisão. "Ele é legal", disse Miguel, sua voz perdendo parte do medo. "Qual é o nome dele?" "Thor", respondeu Rodrigo, ainda trabalhando nos escombros do lado de fora. "E ele é mais do que legal, ele é um herói. Já salvou muitas pessoas." Enquanto falava, o capitão finalmente conseguiu criar alavancagem suficiente para mover a viga. Com um grunhido de esforço, ele a empurrou alguns centímetros para o lado, o suficiente para liberar o tornozelo de Miguel. "Pronto, campeão, você está livre, agora vamos te tirar daí." Mas quando tentou alcançar o menino, a abertura ainda era estreita demais para um adulto passar completamente. Rodrigo poderia forçar, mas arriscaria desestabilizar toda a estrutura e causar um colapso fatal. Ele precisava de uma solução diferente. Foi quando Thor tomou a iniciativa. O pastor alemão virou-se cuidadosamente dentro do espaço apertado, posicionando-se ao lado de Miguel, de forma que o menino pudesse se apoiar nele. Então, com movimentos lentos e deliberados, começou a recuar, guiando a criança em direção à abertura. "Segure no pelo dele", instruiu Rodrigo, compreendendo imediatamente o que Thor estava fazendo. "Deixe que ele te guie, confie nele." Miguel, com a confiança instintiva que apenas crianças possuem, agarrou firmemente o pescoço de Thor. O cão avançou centímetro por centímetro, ajustando sua força e velocidade ao ritmo da criança, certificando-se de que cada movimento era seguro e estável.
Em menos de 2 minutos, ambos emergiram da cavidade. A luz do dia, mesmo filtrada pelas estruturas ao redor, fez Miguel piscar e virar o rosto, seus olhos escuros, não registrando as imagens, mas ainda sensíveis ao brilho súbito. Rodrigo o pegou nos braços imediatamente, verificando rapidamente se havia ferimentos sérios. Fora o tornozelo levemente inchado, alguns arranhões superficiais e muita sujeira, o menino estava surpreendentemente bem. "Você está seguro agora", disse o capitão, sua voz embargada de emoção. "Vamos te levar para sua mãe." Mas Miguel não soltava Thor. Sua mão pequena ainda estava entrelaçada no pelo do cão, como se fosse uma âncora em meio ao caos. "Ele vai comigo?" perguntou ele, a voz carregada de uma vulnerabilidade que partia o coração. "Eu não quero deixar ele." Rodrigo olhou para Thor, que permanecia sentado ao lado deles, a cabeça erguida com dignidade tranquila. Os olhos do cão encontraram os do capitão, e naquele momento, uma compreensão não verbal passou entre eles. Thor não era perigoso. Ele nunca havia sido. Estava apenas sobrecarregado, estressado pelo peso das expectativas e pela falta de propósito genuíno. Ele não precisava de punição ou isolamento, precisava de conexão, de lembrar por que fazia o que fazia. "Ele vai ficar com você até encontrarmos sua mãe", prometeu Rodrigo. "Pode confiar nisso." A jornada de volta foi cuidadosa e lenta. Rodrigo carregava Miguel nos braços enquanto Thor seguia ao lado, sua presença uma fonte constante de conforto para o menino assustado. Quando finalmente emergiram do labirinto de escombros e entraram na área iluminada onde as equipes de busca aguardavam, uma onda de alívio e celebração os recebeu. Clarice Santos estava lá, suas mãos cobrindo a boca em choque e gratidão quando viu seu filho nos braços do policial. "Miguel!" ela gritou, correndo em direção a eles. O menino virou a cabeça na direção da voz familiar e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sujo. "Mãe!" Rodrigo colocou Miguel gentilmente no chão e o garoto correu, ou melhor, mancou rapidamente em direção aos braços abertos de sua mãe. O abraço que se seguiu foi intenso, desesperado, cheio de todo o amor e medo que apenas uma mãe pode sentir quando recupera seu filho da beira do perigo. A multidão ao redor aplaudia, alguns chorando abertamente diante da cena emocionante. Mas em meio à celebração, Miguel de repente se afastou de sua mãe e virou-se, procurando algo com as mãos estendidas. "Cadê o Thor?" perguntou ele, a voz urgente. "Ele está aqui." O pastor alemão, que havia permanecido sentado a alguns metros de distância observando a reunião, ergueu as orelhas ao ouvir seu nome. Rodrigo fez um gesto e Thor se aproximou devagar, sua postura calma e controlada. Quando chegou perto de Miguel, o menino estendeu as mãos novamente, encontrando o focinho familiar. E então, algo extraordinário aconteceu. Miguel se inclinou, aproximando seu rosto do ouvido de Thor e sussurrou uma única palavra que apenas o cão e alguns próximos puderam ouvir. "Obrigado." Foi uma palavra simples, mas carregada de significado profundo. E no momento em que aquela palavra saiu dos lábios do menino, algo mudou em Thor. Seu corpo, que estava tenso desde o incidente que o colocara em isolamento, relaxou completamente. Sua cauda começou a balançar suavemente, não com a agitação frenética de um cão excitado, mas com o movimento tranquilo de um animal em paz consigo mesmo. Seus olhos dourados, que por semanas haviam carregado uma dureza defensiva, suavizaram-se com algo que só podia ser descrito como contentamento. Rodrigo observava a cena com lágrimas nos olhos. Ele finalmente compreendeu o que estava errado com Thor o tempo todo. O cão não estava se tornando perigoso ou instável. Estava perdendo seu senso de propósito, sentindo-se usado como uma ferramenta sem reconhecimento de sua natureza essencial. Thor não precisava de punição ou controle mais rígido. Precisava lembrar que seu trabalho tinha significado, que havia vidas reais e gratidão genuína por trás de cada missão.
Aquela única palavra de um menino de 7 anos havia curado algo que semanas de treinamento e disciplina não conseguiram alcançar. Clarice Santos se aproximou de Rodrigo, ainda segurando Miguel contra seu peito. Como posso agradecer? Perguntou ela, sua voz embargada. Vocês salvaram meu filho, salvaram minha vida. O capitão balançou a cabeça gentilmente. Não agradeça a mim, disse ele, apontando para Thor. Agradeça a ele. Foi Thor quem encontrou Miguel, quem o guiou para fora com segurança. Ele é o verdadeiro herói aqui. Clarice se ajoelhou, mesmo com Miguel ainda em seus braços, e estendeu a mão para tocar a cabeça de Thor. Obrigada, sussurrou ela, sua voz quebrando. Obrigada por me devolver meu menino. Thor aceitou o carinho com dignidade tranquila, seus olhos fechando brevemente como se absorvesse cada grama de gratidão oferecida. Ao redor deles, a multidão de policiais, bombeiros e voluntários observava em silêncio respeitoso. Até mesmo o tenente Cardoso, que havia sido tão contrário ao uso de Thor na operação, tinha uma expressão pensativa no rosto, como se reavaliasse tudo o que pensava saber sobre aquele cão. O Major Oliveira se aproximou de Rodrigo, sua postura formal, mas os olhos revelando emoção contida. Bom trabalho, capitão, disse ele simplesmente. Você e seu parceiro. Rodrigo assentiu, incapaz de confiar em sua voz naquele momento. Ele havia apostado tudo naquela missão, sua carreira, sua reputação, sua fé em um animal que todos haviam rotulado como perigoso. E Thor havia provado não apenas sua competência, mas algo muito mais importante, sua humanidade, ou a qualidade canina equivalente que transcendia treinamento e instinto. Enquanto a equipe médica verificava Miguel e preparava sua transferência para o hospital para exames de rotina, o menino insistiu em ficar perto de Thor. Mesmo enquanto era examinado, sua mão permanecia estendida, tocando o pelo do cão como se fosse um talismã de segurança. Ele pode me visitar? Perguntou Miguel à sua mãe, a esperança clara em sua voz. O Thor pode vir na nossa casa? Clarice olhou para Rodrigo com uma pergunta silenciosa nos olhos. O capitão sorriu, pela primeira vez em semanas, sentindo verdadeira leveza no peito. Vamos ver o que podemos arranjar, prometeu ele. Thor é um cão de trabalho, então não pode ser um pet comum. Mas talvez possamos organizar algumas visitas especiais. A alegria que iluminou o rosto de Miguel foi radiante, transformando completamente sua expressão. Naquele momento, ele não era mais a criança assustada perdida nos escombros, mas apenas um menino de 7 anos que havia feito um amigo extraordinário. Nas semanas que se seguiram ao resgate, a história se espalhou rapidamente. Os noticiários locais cobriram o caso extensivamente, com manchetes como "Cão policial controverso salva menino cego" e "Segunda chance, Thor prova seu valor". O vídeo da reunião entre Miguel e sua mãe, com Thor ao lado deles, tornou-se viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações e comentários emocionados. Mas, mais importante do que a atenção da mídia, foi a mudança institucional que o incidente provocou. O Departamento de Polícia, pressionado pela opinião pública favorável e pela evidência inquestionável da competência de Thor, reverteu sua decisão de retirá-lo do serviço. Em vez disso, implementaram um novo protocolo de saúde mental para cães de trabalho, reconhecendo que esses animais, assim como seus parceiros humanos, podiam sofrer de estresse traumático e esgotamento. Thor foi o primeiro beneficiário desse novo programa. Junto com Rodrigo, ele passou por sessões de retreinamento focadas não em habilidades técnicas, mas em reconexão emocional e redução de estresse. Houve sessões de terapia assistida com crianças, caminhadas em ambientes naturais e períodos de descanso verdadeiro, algo que Thor nunca havia experimentado completamente desde que entrara em serviço. E mensalmente, sem falta, Rodrigo levava Thor para visitar Miguel. Essas visitas se tornaram o ponto alto do mês para todos os envolvidos. Miguel esperava ansiosamente pela chegada de seu amigo canino, preparando petiscos especiais e histórias para contar.
Clarice recebia Rodrigo e Thor com café fresco e gratidão inesgotável. E Thor, o cão, uma vez rotulado como perigoso e instável, demonstrava a cada visita a profundidade de sua natureza gentil e protetora. Durante uma dessas visitas, 6 meses após o resgate, algo notável aconteceu. Miguel estava sentado no pequeno quintal de sua casa, contando a Thor sobre suas aulas na escola especial para crianças com deficiência visual. Hoje eu aprendi a ler uma palavra nova em braille, dizia ele com entusiasmo, seus dedos traçando padrões invisíveis no ar. A professora disse que eu estou progredindo muito rápido. E sabe por quê? Thor inclinou a cabeça, como sempre fazia quando ouvia a voz de Miguel, como se genuinamente tentasse compreender as palavras. É por sua causa, continuou o menino, sua mão encontrando a cabeça de Thor e acariciando suavemente. Você me mostrou que não preciso ter medo das coisas que não posso ver. Você não enxerga como eu não enxergo, mas você sente e ouve e sabe onde as coisas estão. Você me ensinou a confiar nos meus outros sentidos. Rodrigo, observando a cena da varanda ao lado de Clarice, sentiu um nó na garganta. Crianças têm uma sabedoria que nós adultos esquecemos, comentou Clarice suavemente. Miguel não vê a cor da pele de Thor, não vê sua raça ou reputação. Ele sente apenas o coração e reconhece bondade quando a encontra. O capitão assentiu, lembrando-se de todas as vezes em que adultos bem-intencionados haviam julgado Thor baseando-se em relatórios, estatísticas e medos projetados. Levou uma criança cega para ver o que todos os outros haviam perdido, que por trás do rótulo de perigoso havia apenas um ser vivo fazendo o melhor que podia com as circunstâncias que lhe foram dadas. Naquele momento, Miguel fez algo que surpreendeu a todos. Ele se levantou, mantendo uma mão no pelo de Thor para equilíbrio e começou a caminhar pelo quintal. Normalmente ele usava uma bengala ou mantinha-se em áreas que conhecia perfeitamente. Mas agora, com Thor ao seu lado, ele se aventurava em territórios menos familiares, confiando no cão para guiá-lo caso houvesse obstáculos. Thor adaptou seu passo imediatamente, caminhando devagar o suficiente para que Miguel pudesse acompanhar, mas posicionando-se de forma que seu corpo servisse de guia físico. Quando um brinquedo apareceu no caminho, Thor parou abruptamente, forçando Miguel a parar também. O menino abaixou-se, tateou o chão e encontrou o objeto, sorrindo ao reconhecê-lo como sua bola de futebol. Você me avisou, disse Miguel maravilhado. Você sabia que tinha algo aqui e me parou antes que eu tropeçasse. Clarice levou a mão ao peito, os olhos marejados. É como se ele soubesse exatamente o que Miguel precisa, murmurou ela. Como se eles tivessem uma linguagem própria. Rodrigo observava com admiração crescente. Ele havia treinado Thor para inúmeras situações de combate, perseguição e resgate. Mas ninguém havia ensinado o cão a ser um guia para uma criança cega. Aquilo era puro instinto, empatia genuína traduzida em ação. Era a prova de que Thor não era apenas uma ferramenta de trabalho eficiente, mas um ser com capacidade profunda de compreender e responder às necessidades alheias. Quando a visita terminou e chegou a hora de partir, Miguel abraçou Thor por um longo momento. Até o mês que vem, amigo, sussurrou ele. Eu vou sentir sua falta. Thor lambeu gentilmente o rosto do menino, um gesto de afeto que ele raramente demonstrava com estranhos. Então, obediente como sempre, seguiu Rodrigo até a viatura, mas não sem olhar para trás uma última vez, seus olhos dourados fixos na pequena figura que acenava da porta. No caminho de volta ao quartel, Rodrigo refletia sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Houve momentos em que ele quase havia perdido a fé, quase havia acreditado que Thor estava realmente além da recuperação. Mas um menino de 7 anos havia visto algo que todos os especialistas, treinadores e superiores não conseguiram enxergar, que às vezes a cura não vem de mais controle ou disciplina, mas de conexão humana genuína e propósito renovado.
Você é especial, sabia disso? Disse Rodrigo, dirigindo com uma mão enquanto a outra acariciava brevemente a cabeça de Thor. Não porque foi treinado para ser, mas porque escolheu ser. Thor não respondeu, é claro, mas sua cauda bateu suavemente contra o banco traseiro e Rodrigo soube que, de alguma forma, a mensagem havia sido compreendida. Meses se transformaram em anos e a história de Thor e Miguel continuou a se desenvolver de maneiras inesperadas. O programa de saúde mental canina, que havia sido criado após o incidente, expandiu-se significativamente, beneficiando dezenas de outros cães de trabalho que, como Thor, sofriam sob o peso de expectativas impossíveis e trauma acumulado. Rodrigo tornou-se um defensor vocal desses animais, usando sua própria experiência para educar outros oficiais sobre os sinais de estresse e esgotamento em seus parceiros caninos. Thor, por sua vez, tornou-se uma espécie de embaixador. Além de continuar seu trabalho regular em operações policiais, onde sua taxa de sucesso permaneceu impressionantemente alta, ele também participava de programas de alcance comunitário. Visitava escolas, centros de reabilitação e hospitais, sempre com Rodrigo ao seu lado, demonstrando que até mesmo aqueles rotulados como problemáticos ou perigosos mereciam segundas chances e compreensão mais profunda. Mas de todas as suas atividades, as visitas mensais a Miguel permaneceram as mais significativas. À medida que o menino crescia, sua ligação com Thor apenas se aprofundava. Aos 9 anos, Miguel começou a defender publicamente os direitos dos animais de trabalho, falando em eventos escolares sobre sua experiência e sobre como Thor havia mudado sua perspectiva sobre coragem e confiança. Aos 10 anos, ele iniciou um projeto de arrecadação de fundos para comprar equipamentos de segurança para cães policiais, inspirado pelo desejo de proteger seu herói canino e todos os outros como ele. Houve um momento particularmente tocante durante uma cerimônia pública onde Thor recebeu uma medalha de honra por seus anos de serviço excepcional. Miguel estava lá, agora com 11 anos, convidado como orador especial. Ele subiu ao palco com confiança surpreendente, usando sua bengala com habilidade desenvolvida ao longo dos anos, e se dirigiu à multidão reunida. Muitas pessoas me perguntam como é ser cego, começou Miguel, sua voz clara apesar da juventude. Elas querem saber se é assustador, se eu sinto falta de ver cores ou rostos, e eu sempre respondo que a coisa mais importante que aprendi é que ver não tem nada a ver com olhos. Ele fez uma pausa, virando a cabeça na direção onde sabia que Thor estava sentado ao lado de Rodrigo. Quando eu estava preso naqueles escombros há alguns anos, eu estava no escuro completo, mas não foi diferente de qualquer outro dia para mim, porque eu sempre vivo no escuro. A diferença é que naquele dia eu tinha medo, eu me sentia sozinho, achava que ninguém ia me encontrar. A plateia estava em silêncio absoluto, captivada pela honestidade crua daquele menino pequeno no grande palco. Mas então Thor chegou, continuou Miguel, um sorriso tocando seus lábios. E pela primeira vez, eu entendi que não precisava ver para saber que estava seguro. Eu podia sentir a força dele, ouvir sua respiração calma, tocar seu pelo quente. Ele me mostrou que confiança não vem dos olhos, vem do coração. E desde então, eu nunca mais me senti sozinho de verdade. Ele respirou fundo, emoção tornando sua voz ligeiramente trêmula. Hoje, Thor recebe uma medalha por ser corajoso. Mas o que ele não sabe é que ele me deu uma medalha invisível também. A medalha da coragem de viver sem medo, de confiar nos outros, de acreditar que sempre há alguém disposto a nos guiar quando estamos perdidos. Quando Miguel terminou, não havia um olho seco na audiência. Até oficiais veteranos e endurecidos pelo tempo limpavam discretamente lágrimas. Rodrigo teve que desviar o olhar por um momento, a emoção ameaçando transbordar. E Thor, sentado calmamente ao lado de seu parceiro, observava Miguel com aqueles olhos dourados que haviam visto tanta escuridão, mas agora refletiam apenas luz.
Após a cerimônia, enquanto as pessoas se dispersavam e fotógrafos capturavam últimas imagens, Miguel pediu um momento a sós com Thor. Clarice e Rodrigo se afastaram respeitosamente, observando de longe enquanto o menino se ajoelhava ao lado do cão. Você salvou mais do que minha vida naquele dia, disse Miguel baixinho, suas mãos acariciando o focinho de Thor com familiaridade amorosa. Você me salvou de viver com medo, me ensinou que o mundo pode ser gentil, mesmo quando não consigo vê-lo, e por isso eu quero que você saiba uma coisa. Ele aproximou seu rosto do ouvido de Thor, assim como havia feito naquele primeiro dia, e sussurrou palavras que só eles dois compartilharam. Mas desta vez, Rodrigo estava perto o suficiente para ouvir fragmentos. Você nunca foi perigoso, você sempre foi perfeito. Obrigado por me ensinar a enxergar de verdade. Thor permaneceu completamente imóvel durante aquele momento íntimo, como se compreendesse a solenidade do que estava sendo dito. Quando Miguel finalmente se afastou, o cão fez algo que surpreendeu até mesmo Rodrigo, que o conhecia tão bem. Ele colocou gentilmente sua pata sobre a mão pequena de Miguel, um gesto deliberado e cheio de significado que não poderia ser confundido com acidente ou reflexo treinado. Era comunicação pura, uma promessa silenciosa de que a conexão entre eles transcendia palavras, espécies ou qualquer limitação física. Naquele instante, sob o céu azul de São Paulo, duas almas que o mundo havia tentado definir por suas limitações, uma rotulada como perigosa, outra como deficiente, provaram que os rótulos não significavam nada comparados à capacidade infinita de ver beleza um no outro. Os anos continuaram passando, trazendo mudanças inevitáveis, mas também constâncias preciosas. Thor envelheceu com a dignidade característica dos grandes cães de trabalho, seus reflexos ainda afiados, mas seu corpo inevitavelmente mais lento. Aos 8 anos, ele se aposentou oficialmente do serviço ativo, uma decisão que Rodrigo tomou não porque Thor fosse incapaz, mas porque ele havia mais do que merecido seu descanso. A aposentadoria, no entanto, não significou inatividade. Thor passou a viver em tempo integral com Rodrigo, que havia se mudado para uma casa pequena, mas confortável, nos arredores da cidade, com um quintal amplo onde o pastor alemão podia correr livremente. E claro, as visitas a Miguel continuaram, agora semanais em vez de mensais, já que Rodrigo não estava mais restrito pelos horários rigorosos do trabalho policial. Miguel, agora um adolescente de 15 anos, havia se tornado um jovem articulado e confiante. Ele frequentava uma escola regular com suporte especializado, destacava-se em música e literatura e continuava seu trabalho de advocacia pelos direitos dos animais. Mas apesar de todas as mudanças e crescimento, a ligação especial com Thor permanecia o centro gravitacional de sua vida emocional. Durante uma tarde particularmente quente de verão, Miguel estava sentado no quintal de Rodrigo, as costas apoiadas contra Thor, que estava deitado na sombra de uma mangueira. O adolescente segurava um livro em braille, seus dedos movendo-se rapidamente pelas páginas elevadas enquanto lia em voz alta para o cão. É um poema sobre amizade, explicou Miguel, pausando sua leitura. Fala sobre como os verdadeiros amigos nos veem não como somos por fora, mas como somos por dentro. Me lembrou de você. Thor, que havia fechado os olhos contentamente sobre o calor, abriu-os ligeiramente e moveu sua cauda em reconhecimento. Mesmo aos 8 anos, seu instinto de responder a Miguel permanecia intacto. Sabe, eu estava pensando, continuou Miguel, sua voz assumindo um tom mais reflexivo. Quando eu era pequeno e as pessoas descobriam que eu era cego, elas sempre reagiam com pena. Ah, coitadinho, não pode ver o mundo, como se minha vida fosse uma tragédia. Ele acariciou o pelo de Thor pensativamente. Mas você nunca me tratou assim, nem por um segundo. Você nunca me viu como alguém fraco ou quebrado. Você apenas me viu como Miguel, um garoto que precisava de ajuda naquele dia. E depois disso, como um amigo.
Rodrigo, que estava preparando limonada na cozinha e ouvindo através da janela aberta, sentiu aquela familiar pontada de emoção. A sabedoria daquele jovem nunca deixava de surpreendê-lo. E sabe o que é engraçado? Miguel riu suavemente. As mesmas pessoas que tinham pena de mim eram as que tinham medo de você. Diziam que você era perigoso, instável, uma ameaça. Mas eu, que supostamente não podia ver nada, vi o que eles não conseguiram. Que você era apenas um ser vivo cansado de ser mal compreendido, querendo fazer o bem, mas sufocado pelas expectativas dos outros. Ele se virou, seu corpo agora enfrentando diretamente Thor, mesmo sem poder vê-lo visualmente. Nós dois provamos que eles estavam errados, não foi? Eu não sou coitadinho, e você não é perigoso. Somos apenas nós mesmos, fazendo o melhor possível. E isso é mais do que suficiente. Thor levantou a cabeça e lambeu gentilmente o rosto de Miguel, provocando uma risada genuína do adolescente. Era um som de alegria pura, não marcada por tristeza ou limitação, mas celebrando a beleza simples de uma amizade que havia transformado duas vidas. Quando Rodrigo saiu com a bandeja de limonada, encontrou os dois exatamente assim. Um adolescente cego e um cão aposentado, sentados na sombra fresca, unidos por uma compreensão que transcendia todas as barreiras que o mundo havia tentado colocar entre eles. Vocês dois são filosoficamente profundos hoje, brincou Rodrigo, oferecendo um copo a Miguel e enchendo uma tigela de água fresca para Thor. Miguel sorriu amplamente. Thor está me ensinando sobre aceitação, disse ele com fingida seriedade. Ele aceita que está velho, aceita que precisa descansar mais, mas ainda encontra alegria em cada dia. É uma lição importante. Rodrigo riu, mas por dentro reconhecia a verdade naquelas palavras. Thor realmente havia aceitado as mudanças com graça, algo que muitos humanos, ele incluído, frequentemente lutavam para fazer. Aquela tarde preguiçosa esticou-se em noite, e Clarice veio buscar Miguel apenas quando as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu escuro. As despedidas, mesmo após tantos anos, ainda carregavam peso emocional. Miguel sempre abraçava Thor por um longo momento antes de partir, sussurrando palavras de carinho que ele guardava apenas para aqueles momentos privados. Naquela noite específica, no entanto, o abraço durou um pouco mais. E quando Miguel finalmente se afastou, havia lágrimas descendo por seu rosto. — Você está bem, filho? Perguntou Clarice, preocupada. Miguel assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. — Estou, sim. É só que, às vezes, eu fico com medo de que um dia Thor não esteja mais aqui, e eu não sei como seria a minha vida sem ele. A honestidade crua partiu o coração de todos os adultos presentes. Rodrigo ajoelhou-se ao lado de Miguel, colocando uma mão gentil em seu ombro. Thor é forte, disse ele com convicção. Ainda tem muitos anos pela frente. Mas quando esse dia chegar, e vai chegar eventualmente para todos nós, você vai descobrir que tudo que ele te ensinou permanece aqui. Ele tocou suavemente o peito de Miguel sobre o coração. A coragem, a confiança, a capacidade de ver o bem nos outros, isso nunca vai embora. Miguel soluçou uma vez, depois assentiu com determinação crescente. Você está certo. Thor me deu tantas coisas que vivem dentro de mim agora. Ele sempre vai fazer parte de quem eu sou. Ele se virou mais uma vez na direção do cão, que observava a cena com aqueles olhos sábios que haviam testemunhado tantos momentos significativos. Te amo, Thor. Até semana que vem. E enquanto mãe e filho caminhavam em direção ao carro, Thor permaneceu sentado ao lado de Rodrigo, observando até que as luzes traseiras desaparecessem na esquina. Então, com um suspiro profundo, o velho cão virou-se e caminhou lentamente de volta para dentro de casa, suas patas pesadas, mas seu espírito ainda vibrante e cheio de propósito. Os anos finais de Thor foram marcados por paz e contentamento, algo que havia escapado dele durante grande parte de sua vida de serviço.
Ele ainda tinha energia para brincadeiras ocasionais e demonstrações de sua inteligência notável, mas a maior parte de seus dias era passada em contemplação tranquila, deitado em seu lugar favorito perto da janela, onde podia observar o mundo passar. Miguel visitava fielmente e sua presença sempre rejuvenescia Thor de maneiras visíveis. Não importava quão cansado o cão estivesse, quando ouvia a voz familiar do adolescente, suas orelhas se erguiam e sua cauda começava a balançar. Foi durante uma dessas visitas, quando Miguel tinha 16 anos, que aconteceu algo que ninguém esperava. O adolescente estava contando a Thor sobre sua mais recente conquista, uma bolsa de estudos para um programa de música especial em outra cidade, quando de repente parou no meio da frase. "Espera", disse ele, virando a cabeça ligeiramente. "Você ouviu isso?" Rodrigo, que estava do outro lado da sala organizando papéis, parou para escutar. "Ouviu o quê?" Mas Miguel já estava se movendo, guiado por Thor, que havia se levantado abruptamente e começado a caminhar em direção à cozinha. O cão parou na frente do forno, farejando intensamente e emitindo um rosnado baixo de alerta. Foi então que Rodrigo percebeu. Um cheiro fraco de gás estava vazando de uma das conexões atrás do fogão. Ele correu para desligar o registro geral, seu coração disparado ao perceber que se aquele vazamento tivesse continuado por mais algumas horas, as consequências poderiam ter sido catastróficas. "Como você soube?" perguntou Rodrigo a Miguel, ainda processando o que havia acabado de acontecer. O adolescente sorriu timidamente. "Eu não sabia exatamente, apenas senti algo diferente no ar, e Thor reagiu, então confiei nele." Rodrigo olhou para o velho cão com admiração renovada. Mesmo aposentado, mesmo com anos pesando sobre ele, os instintos treinados de Thor permaneciam afiados como sempre. "Você acabou de salvar nossas vidas, parceiro", disse ele, ajoelhando-se para abraçar o pastor alemão. "Ainda tem isso em você, não tem?" Thor aceitou o elogio com dignidade e calma, mas seus olhos buscaram Miguel, como se quisesse garantir que o garoto estava bem. Era sempre Miguel, sempre aquela preocupação especial reservada apenas para ele. Quando a notícia daquele incidente se espalhou através da rede de ex-colegas de Rodrigo, houve um consenso unânime. Thor havia deixado um legado que transcendia suas já impressionantes contribuições ao trabalho policial. Ele havia ensinado a todos uma lição fundamental sobre julgamento, redenção e a importância de olhar além dos rótulos superficiais. Diversos oficiais entraram em contato com Rodrigo, compartilhando como a história de Thor havia mudado a forma como tratavam seus próprios parceiros caninos, reconhecendo sinais de estresse mais cedo e priorizando o bem-estar emocional tanto quanto a eficiência operacional. O legado de Thor estava vivo, não apenas na vida transformada de Miguel, mas em inúmeros outros cães de trabalho que agora recebiam o cuidado e compreensão que mereciam. E assim, os dias continuaram fluindo, cada um precioso em sua normalidade. Houve manhãs preguiçosas no quintal, tardes lendo sobre a sombra, noites tranquilas, onde Thor deitava aos pés da cama de Rodrigo, suas respirações sincronizadas no ritmo reconfortante da companhia mútua. Quando Thor completou 9 anos, Rodrigo organizou uma pequena celebração, convidando Miguel, Clarice e alguns ex-colegas que haviam sido especialmente próximos do cão durante seus anos de serviço. Foi uma reunião simples, mas profundamente emocional, com cada pessoa compartilhando suas memórias favoritas de Thor e brindando as incontáveis vidas que ele havia tocado. Miguel, agora quase um adulto jovem, ficou de pé para fazer um brinde especial. "A Thor", disse ele, erguendo seu copo de suco com mão firme. "O cão que o mundo chamou de perigoso, mas que me ensinou o verdadeiro significado de segurança. O amigo que me mostrou que força não é sobre músculos ou dentes afiados, mas sobre ter coragem de ser gentil em um mundo que frequentemente exige dureza." Sua voz embargou ligeiramente, mas ele continuou com determinação. "Você mudou minha vida, Thor, e sei que mudou a de muitas outras pessoas também. Obrigado por me encontrar naquele dia.
Obrigado por não desistir quando todos desistiram de você. E obrigado por me ensinar que as coisas mais importantes na vida não podem ser vistas com os olhos, mas apenas sentidas com o coração. A sala irrompeu em aplausos, mas Thor, o homenageado da noite, simplesmente permaneceu deitado ao lado da cadeira de Miguel, sua cauda batendo suavemente contra o chão em reconhecimento do amor que o cercava. E quando você pensa em histórias como essa, percebe que nos ensinam algo fundamental sobre humanidade, compaixão e a coragem de ver além das aparências. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu ao compartilhá-la, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que segundas chances e a bondade genuína ainda existem no mundo. E eu adoraria saber, você já teve uma experiência transformadora com um animal? Já conheceu alguém que foi julgado injustamente, mas provou estar errado? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Vamos criar uma comunidade onde celebramos essas conexões especiais que tornam a vida mais significativa. Suas palavras podem inspirar outra pessoa que precisa ouvir exatamente isso hoje. Nos anos que se seguiram, a história de Thor e Miguel continuou sendo contada e recontada, assumindo status quase lendário dentro da comunidade policial e além. Tornou-se um estudo de caso em programas de treinamento canino, um exemplo citado em discussões sobre saúde mental animal e uma inspiração para inúmeras famílias que cuidavam de crianças com deficiências visuais. Mas para aqueles que viveram a história de verdade, Rodrigo, Miguel, Clarice e o próprio Thor, ela nunca foi sobre fama ou reconhecimento. Era simplesmente sobre conexão. Duas almas que encontraram uma na outra exatamente o que precisavam no momento exato em que mais precisavam. Thor viveu até os 12 anos, uma vida longa e plena para um cão de trabalho de seu porte e histórico. Seus últimos anos foram pacíficos, cercados por amor incondicional e gratidão inesgotável. E quando finalmente chegou o dia em que seu corpo cansado não podia mais continuar, foi Miguel quem estava ao seu lado, segurando seu focinho gentilmente enquanto sussurrava palavras de conforto e despedida. Você foi o herói da minha vida, disse Miguel através das lágrimas, sua voz embargada, mas firme. Você me salvou naquele dia nos escombros, mas continuou me salvando todos os dias depois. Me salvou da dúvida, do medo, da solidão. Me mostrou que o mundo está cheio de bondade, mesmo quando não consigo vê-la. Ele respirou fundo, acariciando pela última vez aquele pelo familiar que havia sido sua âncora por tanto tempo. Agora é minha vez de dizer, pode descansar, amigo. Você fez mais do que suficiente. Você viveu uma vida extraordinária e eu vou passar o resto da minha garantindo que sua história nunca seja esquecida. Thor fechou seus olhos dourados pela última vez, cercado por todos que o amavam, seu corpo finalmente liberado do peso que havia carregado por tantos anos. E embora a dor daquela perda fosse profunda e real, havia também paz. Paz em saber que Thor havia partido não como o cão perigoso que uma vez foi rotulado, mas como o herói, amigo e professor que sempre fora verdadeiramente. Nos meses que se seguiram, Miguel canalizou sua dor em ação. Ele estabeleceu uma fundação em nome de Thor, dedicada a fornecer apoio para cães de trabalho aposentados e a treinar cães-guia para crianças cegas. A primeira turma de cães treinados pela fundação recebeu nomes inspirados em virtudes que Thor havia personificado: coragem, fidelidade, sabedoria, compaixão. E na sede da fundação havia uma placa de bronze com a imagem de Thor e as palavras que resumiam tudo o que ele havia ensinado. Ele foi chamado de perigoso até que alguém se atreveu a ver seu coração. Que nunca julguemos baseados no medo, mas sempre busquemos compreensão baseada no amor.
Rodrigo, agora completamente aposentado, dedicava seu tempo como voluntário na fundação, compartilhando histórias de Thor com novos treinadores e lembrando a todos que os animais que servem ao nosso lado não são ferramentas descartáveis, mas seres sencientes merecedores de respeito, cuidado e gratidão. E Miguel, crescendo para se tornar um advogado focado em direitos dos animais e acessibilidade, nunca fez um discurso, nunca escreveu um artigo, nunca defendeu uma causa sem mencionar Thor, o cão que o encontrou naquela cavidade escura anos atrás e o guiou não apenas para a luz física, mas para uma compreensão mais profunda sobre coragem, confiança e a extraordinária capacidade que todos temos de curar uns aos outros quando escolhemos ver além das limitações superficiais. A história deles provou algo fundamental, que às vezes as almas mais incompreendidas carregam as lições mais profundas e que um único momento de verdadeira conexão pode mudar não apenas duas vidas, mas irradiar transformação para todos que têm a sorte de testemunhá-la. Thor nunca foi perigoso, ele apenas precisava ser visto verdadeiramente, compreendido profundamente e amado incondicionalmente. E quando Miguel sussurrou aquela palavra simples, mas poderosa, obrigado, ele não estava apenas agradecendo por ser salvo. Estava reconhecendo a alma de Thor, validando sua existência além de seu propósito funcional e oferecendo o único presente que verdadeiramente importa: ser visto, valorizado e amado pelo que realmente somos, não pelo que os outros esperam que sejamos. Essa foi a história de Thor, o cão policial que foi chamado de perigoso, e de Miguel, o menino cego que enxergou o que todos os outros perderam. Uma história sobre segundas chances, sobre a coragem de desafiar rótulos injustos e sobre o poder transformador de ver não com os olhos, mas com o coração. E enquanto o sol se põe sobre São Paulo, iluminando os campos onde Thor uma vez correu livre e forte, seu legado vive. Em cada cão de trabalho que recebe cuidado emocional ao lado do treinamento técnico. Em cada criança cega que encontra coragem através da companhia animal. Em cada pessoa que escolhe olhar além das aparências e buscar a verdade mais profunda que reside no coração de todo ser vivo. Porque no final, Thor nos ensinou a lição mais importante de todas, que força verdadeira não está em ser temido, mas em ser capaz de oferecer gentileza mesmo quando o mundo espera agressão. Que coragem não é sobre nunca ter medo, mas sobre continuar confiando mesmo quando foi machucado. E que o maior propósito de qualquer vida não é realizar feitos extraordinários, mas tocar outros corações de formas que ecam muito além de nosso tempo nesta terra.